Olá, sou Sérgio Ajabeim, estou no espaço UTOI e venho apresentar a vocês um livro sobre Berço sem rastro, eternidade sem traço. A transmeditação da alma. Ao longo de inúmeros períodos como terapeuta, inúmeras pessoas me fizeram várias perguntas sobre como acessar a verdadeira mediunidade. Por que há diferença de mediunidade? Porque existem diferenças de tipo de espíritos e diferenças de tipos de seitas, religiões. Essas respostas vão ser apresentadas conforme ao estudante, aluno, nesse nível do método Elohim Reiki sobre transmeditação da alma. Teremos orientações conforme o padrão do processo encarnacional da sua mediunidade. Independente de você ser evangélico, presbiteriano, batista, de qualquer congregação evangélica, de qualquer congregações de templos de Umbanda, Candomblé, Espiritismo, porque as relações de registros cósmico, estelar, da origem do processo do sistema do trono de Deus, possui variações para cada tipo de filho do eterno de Deus nos orbes supremos do trono de Deus. Então, esse nível do livro do método Elohim Reiki, da terceira visão, ele traz informações sobre variações de muito tipo de dinastias de espíritos estelares, independente do tipo de comandante estelar, ou seja, independente dos espíritos luminais por níveis supremos, dos fogos, dos orbes, do sistema administrativo do trono de Deus. A expansão tritrinária de Deus e a relação sobre o nosso estado encarnacional na forma de espírito humano terrestre. Essa divisibilidade vai corresponder a uma abertura com um processo de orientações sobre a forma de heranças genômicas estelares, mas o seu processo encarnacional, independente de seita, culturas, dialetos, crendices, superstições, medos, inseguranças, porque essas informações, no meio do processo da meditação, lógico, nós temos a meditação do método Via Já Antes, que é a preparação para você entender o tipo e qualidade de raios que você canaliza na sua frequência espiritual. Existe uma coisa muito particular, diferenciada de pessoa a pessoa. Não é cultura. São formas que você adquire revelando o seu registro de memória estelar sobre o seu inconsciente, ou seja, o suprainconsciente em relação à característica espiritual do seu dom. Independente de formas que você é uma criança cristal, perolada, bicu, jardineira, essas são informações pequenas em relação ao padrão particular diferenciado de cada pessoa no aspecto espiritual humano. Então, teremos sintonias de acesso da anatomia espiritual no sentido da configuração encarnação em relação à glândula pineal. A relação dos fluxos energéticos além dos 32 corpos, além de 144 corpos, que isso é pequenininho demais sobre o nosso registro origem do nosso fundamento como Filho de Deus Eterno. Pense um pouco. Nós temos a histologia de gerações, depois da evolução do Jardim de Éden, do dilúvio, as diferenças de várias tribos do reino do Maná, dos deuses Tubal-Caim, que envolve mitologias, várias facções de tipo de raças e sub-raças migradas, descendente das raças humanas elohímicas. Então pensamos o seguinte:
Analisemos. Qual o registro que temos na forma neuroespiritual, no nosso sistema teia pineal, com os hormônios e os neurônios cardíacos e os nossos neurônios cerebrais na característica do fundamento em relação ao nosso dom e à expressão do dom. Que tipo de linguagem, com qual mestres e espíritos luminares temos acessos de níveis, partindo do princípio da nossa forma humano, espiritualmente falando, acessar os nossos registros de origem, de ancestralidade de geração, que corresponde à carta de geração, sobre divisões do que pertence a pragas planetárias e a praga geração, que é diferente do Dharma e Karma, que poucas pessoas têm acesso a essas informações. Outro detalhe que desenvolve é a ancestralidade de heranças espirituais em relação à herança de gerações, não por parentes anteriores próximos, mas de linhagem estelar, de sub-raças e raças que estão vinculados com os comandantes estelares, com os santos, com os arcanjos, com os serafins, com os registros dos deuses bíblicos, incluindo todos os personagens que tem no Velho Testamento, e a diferença da evolução do cristianismo para as modificações de ritos, onde o dom da telepatia se perdeu exatamente porque houve alterações de comunicações telepáticas com vários seres de vários tipos de linhagens estelares, galaxiais, planetários, galaxiais sobre raças humanas, e a diferença de seres galaxiais de outras infinitas dimensões ano-luz distante do Sol central da Via Láctea em relação ao Sol central do sistema do trono de Deus, com o sistema das dinastias do sistema de fotos dos impérios dos Elohims. Então, como acessar no supra-inconsciente em relação à verdadeira característica do nosso dom? Além dos 5 sentidos. O fato de ter surgido códigos de diagramas de vários dialetos tem relação com a perda ou a diminuição telepática, ficando tão somente o sistema de intuição psicoespiritual na forma encarnacional do espírito humano terrestre. Nesse nível, teremos uma informação bombástica que sai dos parâmetros de qualquer conceito hindu, tibetano, karuna, algumas variações de tipo de reikis, conceito quântico, conceitos esotéricos, místicos. São práticas que estão relacionadas na particularidade de cada pessoa em relação ao seu mentor espírito luminal, de linhagem por anjos, santos, arcanjos, serafim, querubim, comandantes estelares, comandantes de linhagem de espíritos luminais em relação aos Elohims, em relação ao fundamento do trono de Deus, sistema da configuração da glândula pineal em relação aos neurônios, base do fator espiritual divino de nossa matriz de espírito, na origem de almas gêmeas do Espírito Santo de Deus. Observe, alma gêmea do Espírito Santo de Deus. Essa revelação será tão particular e tão verdadeira quando as pessoas acessarem os outros níveis de meditações do autoconhecer, agregado à forma dos registros via já antes como você, filho, jardineiro, perolado, ou as formas de como você ter acesso
com o seu mentor, com o seu espírito anjo de guarda. Diante da anatomia, a relação dos neurônios com os chakras, com os meridianos, com os ventos áuricos, com a aura cosmológica e a sua submatriz de espírito, e a relação da matriz do espírito com o seu Elohim primordial estelar do sistema do trono de Deus. Espero que vocês descubram a sua particularidade mediúnica, independente das culturas evangélicas, espíritas ou rituais de templos, heranças antes de Moisés. Fica meu abraço, meu carinho, desejando que vocês participem dos níveis dos cursos Elohim Reiki, dos vários níveis, os novos livros que irão. Sou grato e fiquem com Deus, que o Espírito luminal da sua encarnação, espírito humano, manifeste a realidade do seu dom espiritual.